Olá, este é o nosso segundo vídeo do módulo 2 do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos entender os detalhes do funcionamento de um dos mais importantes protocolos de aplicação, que é o protocolo HTTP. Vamos lá? O protocolo HTTP ele é a base de um dos serviços que nós utilizamos mais no nosso dia a dia, que é a web. Se vocês se recordam lá do início do nosso curso, muitas vezes surge uma confusão em que as pessoas veem os termos internet e web como sendo basicamente sinônimos, quando na verdade a internet é a infraestrutura de comunicação, enquanto que a web é um serviço, é uma aplicação que roda, que é o que faz uso da internet para a transmissão, certo? A internet, como se vocês se recordam, ela começou a ser desenvolvida lá na década de 60, enquanto que a web, os primeiros passos surgiram no final da década de 80 e, para ser mais exato, a especificação do protocolo HTTP, a primeira especificação, ela surgiu no início da década de 90. E aí o criador do protocolo HTTP foi um físico inglês chamado Tim Berners-Lee. O ponto de partida da web que a gente tem que ter em mente a web é, de certo modo, um serviço para você recuperar conteúdo. Então você utiliza o protocolo HTTP para você transmitir dados e recuperar dados. Até antes da web, o que acontecia, você tinha a internet, ela funcionava, só que ela era muito mais voltada para, por exemplo, você fazer acesso a e-mail, você fazer eventualmente um login remoto, porém não existia um protocolo de fácil utilização que possibilitasse a recuperação de conteúdo, certo? O HTTP ele vem de Protocolo de Transferência de Hipertexto ou Hypertext Transfer Protocol. Ele é um protocolo da camada de aplicação e ele foi definido em duas RFCs, a RFC 1945 e a RFC 2616. E aí um ponto que é importante, abrir um parênteses, por que duas? Não deveria ser em uma? É porque, na verdade, você pode eventualmente ter um processo de evolução do protocolo. O protocolo surge em uma RFC, numa versão, e uma segunda versão, uma melhoria, ele não é simplesmente uma reescrita da RFC inicialmente definida. Ela, na verdade, se torna uma nova RFC. Isso é importante porque você garante que, vamos supor que uma pessoa tenha desenvolvido uma aplicação para uma versão do protocolo e outra queira fazer da mesma forma. Eu quero que essa minha aplicação A converse com a minha aplicação B, sendo que a B foi construída em cima do protocolo original. Se você perde esse histórico, você simplesmente sobrescreve, você teria problemas de compatibilidade. Então é normal você ver que um protocolo vai ser definido em uma, duas, três ou várias RFCs, certo? O protocolo RFC tem como característica-chave a utilização da arquitetura cliente e servidor. Se vocês se recordam, na arquitetura cliente-servidor, nós vamos ter dois tipos de sistemas, que aí são justamente o cliente e o servidor, onde o servidor é quem mantém o recurso que quer disponibilizar, e esse servidor está normalmente posicionado tendo um endereço fixo. E o cliente, por sua vez, você seria um sistema que vai estar localizado em uma máquina que não necessariamente vai ter um endereço fixo. Hoje está
em um dado endereço, amanhã em outro e assim sucessivamente. E normalmente o que acontece é que nós vamos ter uma relação de 1 para N, de 1 para N, onde nós vamos ter um servidor para vários clientes, certo? E aí quando eu falo um servidor, será que é apenas uma única máquina? Como por exemplo, vamos pensar o servidor do UOL, do portal UOL, que tem um número imenso de usuários que fazem acesso. Será que é uma única máquina que está lá escutando? Na verdade, muitas vezes você pode ter replicações, várias máquinas que vão servir justamente para ter um balanceamento. Mas se a gente for olhar do aspecto arquitetural, é como se fosse 1 para N. E aí, como eu já tinha falado, quais são exemplos de clientes? São softwares do tipo navegador. Então, por exemplo, um Firefox, um Chrome, um Edge, entre outros, um Safari e assim por diante. Em relação ao servidor, você também vai ter softwares que vão servir para servir páginas, tá certo? No caso do servidor web, grandes exemplos são o servidor Apache, o servidor Nginx, servidor IIS da Microsoft, entre outros. O Glassfish e assim sucessivamente. Normalmente o cliente ele é instalado na máquina do usuário comum, então é por isso que é tão natural você todos termos no nosso computador esse tipo de aplicação, enquanto que o servidor é algo bem específico, alguém que precisa servir uma página, disponibilizar um dado conteúdo, ele vai instalar esse software. Um outro ponto bem importante que nós temos que ter em mente é o seguinte: o HTTP ele é um componente que faz a web. Ele é basicamente o protocolo que serve para acessar, disponibilizar um dado conteúdo de modo que um cliente possa acessá-lo. Ou seja, o que o HTTP faz é simplesmente uma forma padronizada de você buscar um conteúdo na rede. O teu cliente vai lá e acessa um servidor e indica, olha, eu quero o arquivo X. Onde esse arquivo, ele muitas vezes pode ser um arquivo textual, pode ser um arquivo de vídeo, pode ser um arquivo de áudio, pode ser um arquivo binário, pode ser qualquer tipo de conteúdo. Mas daqui a pouquinho eu explico um pouco mais justamente quando eu tenho arquivos que não são texto. Mas em linhas gerais, você tem um protocolo para recuperação de conteúdo. Só que quando a gente olha a web na verdade é um pouco mais do que isso. Você quando acessa uma página web, você normalmente está baixando um conteúdo, você vai ter links que você pode clicar, você eventualmente quando você clica no link, o teu navegador automaticamente busca um novo conteúdo. Então, no caso da web, não é só o HTTP, é o HTTP primariamente, mas não é só ele. Normalmente, uma página web, que é o conceito que normalmente a gente utiliza, o recurso que normalmente a gente acessa, é nada mais do que um arquivo de texto. É um arquivo de texto que utiliza a linguagem de marcação HTML. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre essa linguagem, que não é algo muito importante. A linguagem HTML ela não é uma linguagem de programação, porque nela você não consegue colocar estruturas de controle como if, for, while e assim sucessivamente. Ela é uma linguagem para você estruturar um texto. E uma das características dessa linguagem é que eventualmente você pode nesse conteúdo, nesse teu arquivo de texto, colocar texto ou eventualmente colocar referências para outros conteúdos, que são os links. Então, em uma página web, eventualmente eu posso apontar para vários
conteúdos. Você lá na linguagem HTML você vai ter uma estrutura para você eventualmente apontar, olha, agora esse arquivo A, ele faz referência ao arquivo B, que faz referência ao arquivo C, que eventualmente pode voltar para o mesmo arquivo, o arquivo anterior, para outra parte do mesmo arquivo, para um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio e assim sucessivamente. Então, quando nós temos isso, nós basicamente estamos dizendo o quê? Que nossa página web ou nosso HTML, nossa página HTML, ela nada mais, nada menos do que é uma página constituída de objetos. Onde esses objetos são justamente qualquer recurso que essa página faça referência, certo? Que pode, como eu disse, pode ser outra página web, pode ser vídeo, áudio e assim por diante. E é justamente essa possibilidade de você referenciar vários recursos, uma página referenciar outra, que referencia outra, que referencia um vídeo, que referencia um áudio e assim por diante, é o que de onde vem o conceito de hipertexto, ou seja, um texto que ele não tem como limite o seu próprio conteúdo, mas quando ele, na verdade, ele se expande para outras mídias, certo? Então, quando nós dizemos que o HTTP ele é um protocolo de transferência de hipertexto, não é porque ele só sirva para transferir HTML, ele serve para transferir qualquer coisa. Mas lá atrás, quando ele foi definido, ele foi pensado para ser utilizado junto com uma linguagem de marcação como o HTML, certo? Algo importante, toda vez que você está acessando uma página HTML, esse arquivo que você está baixando é chamado arquivo base, onde esse arquivo base vai fazer referência a vários e vários objetos, onde, como eu disse, o objeto pode ser qualquer coisa. O que mais nós podemos dizer? O HTTP ele é um protocolo textual. Então, sempre que você está transmitindo o HTTP, perdão, ele é um protocolo textual. Então, você está transmitindo palavras, você está transmitindo comandos que a um ser humano ele pode dar algum tipo de sentido. Então, ao invés de você transmitir uma sequência de bits aleatórios, você vai transmitir uma palavra que vai eventualmente ser interpretada no outro lado. O cliente mandando para o servidor ou o servidor mandando para o cliente. O que mais é importante? O protocolo HTTP ele utiliza o TCP como protocolo de transporte subjacente. Então, toda vez que você está utilizando o HTTP, ele, no fim das contas, ele está fazendo uma chamada para a criação de uma conexão do tipo TCP que vai interligar os dois processos, o processo cliente e o processo servidor. Algo também muito importante, o HTTP ele é denominado um protocolo sem estado. O que é que isso significa? Significa que, do ponto de vista do protocolo HTTP, ele não guarda recordação de chamadas eventualmente que você tenha feito no segundo anterior. Então, para o protocolo HTTP em si, cada chamada é isolada, é independente das demais. Você eventualmente precisa colocar algum recurso acima do HTTP justamente para ter a questão de memória, a ideia de uma sessão do usuário. Um exemplo do que isso acontece é o cookie, são os objetos de sessão. Então, pelo HTTP em si, não há esse histórico de requisições, certo? Eu falei que o HTTP ele é um protocolo textual. Então, algo importante que vai acontecer é o seguinte: quando ele vai, só que eu também disse que o HTTP ele serve para transmitir vários tipos de conteúdo, entre os quais pode transmitir, por exemplo, áudios, vídeos,
que são arquivos binários. E aí, como é que vai acontecer para que um arquivo binário ele seja enviado ele seja enviado através do HTTP? Na verdade, o que acontece é o seguinte: toda vez que você precisa transmitir um dado conteúdo binário, ou seja, um conteúdo não textual sobre o HTTP, você tem que fazer um processo de conversão e de desconversão. Então, toda vez que você quer enviar um arquivo de vídeo, por exemplo, o que você vai fazer é converter esse arquivo de vídeo em um formato textual, envia através do HTTP e, chegando do outro lado, você tem um processo inverso. Pega aquela porção textual e gera o arquivo binário. Isso é feito, de certo modo, de modo transparente para o usuário. Quem faz isso são os navegadores e os servidores do outro lado, certo? E, normalmente, um exemplo de algoritmo que é capaz de fazer isso é um algoritmo chamado de base 64. Ele basicamente funciona da seguinte forma: você passa como entrada para a conversão um arquivo binário, um bloco de bytes, e ele gera uma string. Ele tem um dado formato, um dado padrão de geração. E no sentido inverso, você quer voltar para o que era binário, você passa essa string, isso seria do outro lado. Ou seja, se o cliente gerou o arquivo textual, o servidor faz o processo inverso. Se o servidor gerou binário, o cliente desconverte. Então, basicamente, você sempre vai ter isso a todo momento. Toda vez que você tem que transmitir algum arquivo não textual, você vai ter esse processo de conversão. Um conceito bem importante em relação ao protocolo HTTP diz respeito a como vai acontecer as conexões. Será que eu vou ter uma conexão que ela vai estar ativa a todo momento? Ou seja, no momento que eu me loguei no momento que eu me loguei no meu servidor web, eu vou ter esse estado sendo mantido, essa conexão sendo mantida entre uma máquina e outra durante todo o período? Na verdade, não. O protocolo HTTP, ele é um protocolo que o que ele faz é o seguinte: toda vez que ele precisa baixar um arquivo, um conteúdo qualquer, ele abre uma conexão com o destino, a conexão TCP, faz o download daquele conteúdo e, eventualmente, após isso, ele fecha a conexão. Então, isso é algo padrão do protocolo. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente ele quer baixar um arquivo do servidor. Ele abre a conexão TCP, o navegador abre a conexão TCP, faz o download e o próprio servidor ele sequer aguarda o cliente. Ele terminou o download, ele mesmo encerra a conexão. Por que isso é importante? Porque você garante uma escalabilidade para o servidor. O servidor ele não vai estar preso, mantendo o recurso desnecessariamente para um cliente que eventualmente pode não disponibilizar, pode não mais acessar aquele conteúdo. Então, é do protocolo fechar essa conexão. Isso é algo do protocolo HTTP. Eventualmente, nós podemos ter outros protocolos que podem seguir uma dinâmica diferente. E aí, um ponto que nós pensamos é o seguinte: olha, e o que é que vai acontecer quando eu tenho uma página HTML, um arquivo base, que faz referência a outros documentos? Será que a cada documento que ele vai fazer o download, a cada nova referência, ele vai abrir uma nova conexão? Ou ele vai manter uma conexão única baixando de todo mundo? E aí depende da versão do HTTP. Você pode ter tanto uma versão do HTTP não persistente ou uma versão do HTTP persistente. Na conexão não persistente, o que vai acontecer é o seguinte: vamos supor que tem um arquivo base que faz referência a 5 outros conteúdos nesse mesmo servidor. Toda vez que o navegador baixa o arquivo base, analisa todas as referências
e ele, para cada novo recurso, ele faz uma nova conexão. Então, vamos supor que ele faça referência a 5 conteúdos do mesmo servidor. Ele vai abrir 5 conexões com esse servidor. Qual o problema disso? Você vai ter eventualmente uma perda de desempenho, porque o processo de abertura de conexão implica você ter uma transferência de dados prévia antes de você transmitir os dados efetivos. Então, eventualmente, você tem uma etapa de negociação, uma etapa de abertura de conexão a nível do TCP, e só após isso você transmite dados. E lá no final você tem um processo inverso, um processo de fechamento de conexão. Então, para cada conexão não persistente, o que vai acontecer é: abre a conexão, transmite os dados e fecha a conexão. Então, imagine a perda que nós vamos ter aí. Já na versão do HTTP persistente, o que vai acontecer é o seguinte: toda vez que você baixa um arquivo base, o teu navegador ele já verifica quais são os recursos que são daquele servidor. E aí ele já aproveita e utiliza a mesma conexão para fazer esse download. Então você não tem a perda de abrir uma nova conexão e fechar a conexão, abrir conexão e fechar a conexão, certo? Isso o servidor também precisa ter essa configuração, porque se o servidor não tiver, é natural do servidor fechar a conexão, certo? Ah, professor, mas e se eu tiver eventualmente esse arquivo ele fizer referência a um arquivo de um outro servidor? Aí não tem para onde, aí ele vai ter que abrir uma conexão com esse terceiro servidor. Aqui nós temos um exemplo de uma mensagem do protocolo HTTP, certo? Vocês vão perceber que é uma mensagem textual, então vejam, é efetivamente isso que é enviado. Aqui nós temos, por exemplo, uma requisição do tipo GET. No caso do protocolo HTTP, toda vez que um cliente ele envia uma mensagem GET, ele na verdade está querendo solicitar um conteúdo ao servidor. Nesse caso, o que o cliente está fazendo é solicitando esse recurso no servidor e está indicando algumas informações adicionais, como por exemplo a versão do HTTP que ele está utilizando e alguns parâmetros da minha requisição, como por exemplo qual é o nome do servidor que eu quero acessar, eventualmente se eu quero que feche a conexão ao final do processo, qual é o navegador que está sendo utilizado, qual é eventualmente o sistema operacional que está sendo utilizado. Isso é bem importante, por exemplo, até para que o servidor possa customizar a resposta. Um exemplo disso é quantas vezes a gente vai fazer o download de um programa que tem versões Linux e Windows e só da gente acessar ele já detecta que a gente tem um sistema operacional Linux e aí já mostra para a gente a versão em Linux. É justamente por conta desses parâmetros de requisição. Então, o que na verdade a gente está fazendo é nós estamos nos apresentando para o servidor. Por exemplo, linguagem aceita. Nesse caso está dizendo que aceita o francês. Então, se o servidor for capaz de ter o processo de internacionalização, ele poderia eventualmente retornar um conteúdo em francês por padrão. Então, tudo isso são parâmetros da requisição que o teu cliente vai mandar para o servidor. Para o caso do servidor, a resposta do servidor não vai ser muito diferente. Ele também vai mandar uma mensagem textual com, eventualmente, alguns parâmetros da resposta e, eventualmente, algum conteúdo. Um arquivo, um texto, um HTML, enfim, algum tipo de resposta. Esse aqui é basicamente o formato geral de uma mensagem HTTP. Então, toda mensagem HTTP inicialmente vai ter um método, que é basicamente a função que deseja-se utilizar.
que função você quer. Você quer fazer um get, ou seja, quer pegar um conteúdo, é um post, é mandar um conteúdo. E aí o protocolo define uma lista de funções. Esse SP nessa figura ele indica o espaço, então é só um espaço em branco. A URL, qual é o recurso que você quer baixar. A versão, qual é a versão do HTTP que você está utilizando. Esse CRLF é basicamente o que? Para quem conhece de programação, seria o /R/N. É o pular a linha e o retorno de carro. Ou seja, faz com que a próxima mensagem necessariamente vai começar na linha seguinte. Segunda linha, nós vamos ter o que? Uma sequência de cabeçalhos, que vai ter o que? O nome da propriedade, 2 pontos, espaço e o valor. E vai ter uma sequência indefinida de cabeçalhos. Então nós podemos ter uma linha, 2, 3 e assim por diante. Nesse exemplo aqui, essas 4 linhas daqui são os cabeçalhos da nossa requisição. Após isso, nós temos uma linha em branco, que é justamente para o servidor ou quem vai receber a requisição, essa mensagem, seja o servidor quando ele está escutando a requisição ou o cliente quando ele está esperando a resposta, que vai indicar justamente, olha, a partir daqui é o corpo da entidade. Aí justamente poderia ser um arquivo enviado, um texto enviado, depende da requisição. Ou eventualmente não poderia ser nada, se você simplesmente passou essa mensagem nesse campo aqui. Nós vimos um exemplo de mensagem HTTP do tipo GET, que é uma mensagem de recuperação, e aqui nós temos um exemplo de mensagem de resposta, que é o que o servidor eventualmente iria retornar para o cliente. Nesse exemplo aqui, nós vamos ter a versão do protocolo, um código numérico que vai identificar o tipo da resposta, se é uma resposta de sucesso, uma resposta de erro. Por exemplo, se é uma resposta que não teve o conteúdo, aquele famoso 404, então é nesse ponto onde o servidor vai dizer, olha, eu processei a tua requisição e esse é o resultado. É um ok, tudo ok, é um redirecionamento, é um erro do servidor, enfim. É aí que o cliente vai saber o resultado dessa tua requisição. Depois disso, nós vamos ter novamente um conjunto de parâmetros, só que agora é da resposta, e segue basicamente o mesmo formato. O nome da propriedade, 2 pontos, o valor dela. Após isso, os dados, e aí obviamente depende do tipo da requisição, para a gente saber que tipo de conteúdo vai ser enviado. Então aqui nós temos o formato geral de resposta. O primeiro arquivo aquela primeira imagem foi o formato da requisição, essa aqui, enquanto que esse é o formato da resposta, onde nós vamos ter o que? A versão do HTTP, o código de estado, uma frase, e aí essa frase ela sempre está associada a um código. Então você vai ter um código e uma frase associada, e aí voltando, SP pula SP espaço, CRLF pula linha. O cabeçalho, um espaço, uma linha de espaço e o corpo da resposta. Então é basicamente isso que é uma requisição e resposta do HTTP. E aí vocês vão perceber que nem na requisição e nem na resposta se menciona nada do HTML. A gente só está falando do HTTP, porque a nível de HTTP não há essa ideia de que eu estou transmitindo um HTML. Eu estou transmitindo um arquivo. Esse arquivo, quando ele chega no destino, aí sim ele é processado e quem estiver acessando vai decidir se faz alguma coisa, como por exemplo solicitar novos arquivos. Um outro ponto, como eu disse anteriormente, uma característica chave do HTTP ele é que é um protocolo sem estado. Então, pelo protocolo em si, a gente não tem como criar a ideia de sessão, que hoje em dia é tão importante. Eu quero
utilizar um sistema para um carrinho de compras. Eu quero ter o login no meu banco. Não quero estar sempre tendo que me logar. Só quero logar a primeira vez, depois faço o log off. Ou o teu e-mail. E assim por diante. Então, pelo HTTP não existe, não seria possível isso. Por conta disso, algumas extensões foram adicionadas para serem utilizadas justamente para possibilitar essa ideia de sessão. A primeira delas, e talvez a mais famosa delas, são os chamados cookies. Cookie, ele, para quem não sabe, ele vem da palavra do cookie, é aquele biscoitinho mesmo, que seria basicamente um pedaço de informação que é trocada entre o cliente e o servidor, sendo armazenado no cliente. O cookie ele foi especificado nessa RFC A26 6265, perdão, e que permite que os sites monitorem os seus usuários. Então, toda vez que eu quero ter essa ideia de histórico, o cliente, vamos pensar um cenário. Deixa eu mostrar outra tela para ficar melhor da gente. Então vamos supor o seguinte: eu tenho um servidor e eventualmente vários clientes acessando. No modelo sem cookie ou sem qualquer ideia de recurso que vai garantir a sessão, toda vez que um cliente ele vai acessar um servidor, ele manda a requisição, o servidor responde, e caso o cliente ele precise enviar uma nova requisição, o servidor, através do HTTP, ele não é capaz de algum modo criar um histórico e saber que essa requisição está relacionada eventualmente a uma requisição anterior. Já no caso, quando nós temos o cookie, o que vai acontecer é o seguinte: o cliente vai fazer a primeira requisição, o servidor responde essa requisição, ou então nós vamos ter a resposta. Só que além do corpo dessa resposta, ele vai incluir o cookie, que é um pedaço de informação, que é basicamente um identificador, algum dado que o servidor queira guardar no cliente. Nas próximas vezes que o cliente for fazer uma requisição, o que vai acontecer é o cliente enviar a requisição, mas enviar também o cookie que ele recebeu. Então, quando essa mensagem chegar no servidor, o servidor eventualmente vai, além dele ler a requisição, ele vai ler esse cookie. E aí ele vai ser capaz de recuperar e ter esse histórico desse conjunto de requisições. Então, é basicamente isso que vai acontecer quando você está utilizando o cookie para guardar informações de sessão. Normalmente, para que isso possa acontecer, a tecnologia de cookies necessita de 4 componentes. O primeiro delas é uma linha de cabeçalho na resposta do HTTP, onde o servidor vai responder incluindo esse cookie na resposta. Uma linha de cabeçalho na requisição. E esse dado, de algum modo, ele tem que ser armazenado tanto no cliente quanto no servidor. No cliente, o navegador ele tem uma cota de disco que ele pode utilizar para salvar informação. Ele não tem um limite não é aberto à utilização, justamente por questões de segurança, para você impedir que eventualmente algum servidor malicioso de algum modo estoure o HD do usuário, mas aí o navegador tem uma cota de arquivo.
possível. Enquanto que no servidor, ele eventualmente precisa ter informação desse cookie guardado. Porque quando ele receber o cookie, ele busca no banco de dados e verifica de qual usuário essa requisição está associada. Então, nessa figura, nós temos, por exemplo, o fluxo do que seria o hospedeiro faz uma requisição ao servidor. O servidor eventualmente cria alguma entrada de sessão e armazena ela no banco de dados e retorna esse cookie para o cliente. Nas próximas requisições, ele, além da requisição normal, ele vai incluir o cookie. Então sempre vai ter esse cookie aí associado, de modo que o servidor, ele acessando o banco de dados, ele consiga ter esses dados e saber de qual usuário aquele está relacionado, para saber eventualmente ter a ideia de sessão, carrinho de compras ou qualquer coisa que precise do histórico do usuário. Esse cookie normalmente ele tem um prazo de validade, que aí quando o servidor ele define esse cookie, ele vai eventualmente dizer, olha, eu estou mandando um cookie com tanto tempo de validade. E aí o cliente, ele, enquanto esse cookie ele é enviado, enquanto ele estiver válido, o cliente utiliza ele. A partir do momento que o cookie se vence, esse cookie ele é retirado das requisições. Então ele precisaria ser eventualmente atualizado. Um outro conceito bem importante no caso do protocolo HTTP é o conceito de cache web, que seria basicamente o seguinte: muitas vezes nós temos o que? Numa mesma rede, vários usuários acessando a grande maioria das páginas em comum. Por exemplo, você está acessando uma página de um portal como o UOL, como o G1 ou o navegador do Google. São páginas que normalmente são muito utilizadas. Então, muitas vezes você tem muitos usuários da mesma rede local, ou seja, que você tem um recurso barato ali de troca, só que pelo padrão HTTP básico você não tem uma questão de armazenamento, de troca. E aí que surge o conceito de cache web. Na ideia do cache web, você colocaria na tua rede local um servidor chamado servidor proxy. E aí toda vez que um cliente ele fosse fazer acesso, essa requisição passaria necessariamente pelo proxy, tanto a requisição quanto a resposta. E aí vamos pensar o primeiro fluxo. O cliente 1 ele quer mandar para um dado servidor, manda a requisição, passa pelo proxy, manda para o servidor retorna para o proxy. Quando chega a resposta, o que o servidor faz é guardar uma cópia desse conteúdo e encaminhar a resposta para o cliente. Eventualmente, no futuro, um outro cliente poderia fazer uma consulta. Faria a consulta. Se o servidor percebesse que esse dado já se encontra cacheado, ele responderia diretamente com aquele dado. Então evitaria que a requisição fosse repassada para o servidor, pensando que isso aqui é a rede local, a rede local desse usuário, enquanto que essa porção aqui seria na internet. Normalmente, algo que é muito importante a gente ter em mente é que há o conceito de cache no próprio navegador, ou seja, os nossos navegadores normalmente têm essa funcionalidade de guardar páginas, objetos de páginas, imagens, justamente para agilizar o acesso. Só que nesse caso aqui o que está se falando é de um serviço externo à nossa máquina, é um serviço que está na nossa rede, mas que não necessariamente está no nosso computador, que normalmente é transparente para o cliente.
Depende muito da configuração da rede. Pode ser transparente ou pode não ser transparente, certo? E aí, como é que no fim das contas ele manda o dado e garante que, por exemplo, você tem um dado atualizado? Porque vamos pensar o seguinte cenário: primeiro usuário faz a requisição é passada para o servidor, que responde e guarda no servidor proxy e responde para o usuário. Vamos supor que no futuro o outro cliente faça a mesma coisa. Num cenário, de certo modo, simplório, o servidor proxy poderia ver: não, eu tenho uma cópia do arquivo, eu já respondo. Qual é o problema disso? Se eventualmente o arquivo ele for atualizado no servidor, você não teria essa atualização e eventualmente o segundo cliente, não seria capaz de pegar o dado novo. Por conta disso, no protocolo HTTP foi adicionada uma extensão chamada GET condicional, onde a ideia básica é que quando o navegador vai fazer o GET, ele pode indicar também uma data da última atualização. Então, na prática, o que vai acontecer é o seguinte: toda vez que ele fizer a requisição, o servidor proxy vai verificar se a sua cópia é atual ou não. Se for atual, ele já responde. Se não for, ele eventualmente descarta a sua cópia local e faz uma nova